Então vamos convidar agora para apresentar o Tiago, que vai fazer a apresentação, né, do estudo de caso sobre crédito de PIS e COFINS, sobre a questão de transportes, uma visão administrativa e judicial. Bem, pessoal, estou voltando aqui a fazer a apresentação, na verdade, substituindo o autor da pesquisa, né, então eu vou contribuir para o cumprimento do tempo, que agora eu vou ser muito breve, né, em relação... pode ficar tranquilo, viu, Otávio? O autor dessa pesquisa, que também foi um aluno do mestrado da FECAP, ele é mestrando, está fazendo o curso, Dr. Roberto, ele é advogado, então, uma disciplina desenvolvida lá no curso de mestrado em Teoria de Tributos, ele desenvolveu aí essa pesquisa, na verdade baseada inclusive em discussões que já foram realizadas também no evento de ontem, e no evento de hoje, quando o Pedro citou a questão da jurisprudência, de maneira geral. Então, o Roberto ele apresentou um pequeno caso, né, podemos até categorizar, talvez não como um estudo científico, de maneira que já foram apresentados aqui hoje, mas ele apresentou um pequeno caso de controvérsia jurídico-tributária, controvérsia jurídica-contábil, né? Então, justamente aí as discussões do CARF sobre um assunto bastante polêmico, né, na legislação tributária, que é o PIS e COFINS, né, o conceito de crédito de PIS e COFINS, e ele selecionou dentre as polêmicas do conceito de crédito de PIS e COFINS o assunto de frete, né? Então, ele apresentou uma reflexão sobre a estrutura jurídica, administrativa, jurisprudencial sobre o PIS e COFINS e uma pequena análise, uma pequena revisão, né, de como anda este assunto hoje. Bem, aqui existem algumas referências nesse material, mas eu vou ser bastante sucinto na minha apresentação, vou dar o recado da pesquisa, apresentar o resultado final, né, do que foi realizada a pesquisa do Roberto. Assim a gente acho que cria uma oportunidade mais para discussões, que eu acho que aqui é muito mais provocativo do que realmente o estudo em si. Bem, então o desenho de uma pesquisa, que inclusive o professor Jorge citou ontem, né, a falta, como o professor Lisão Martins falava, né, falta de trabalhos que sejam mais técnicos, né, trabalhos mais normativos. Então, de alguma maneira, o trabalho do Roberto foi nesse sentido, né, se qualificaria como um ensaio teórico, crítico aí, sobre determinado assunto, envolvendo uma pesquisa bibliográfica e documental, essencialmente aí, acórdãos e outras exposições. Bem, aí eu vou aqui avançar já para adiantar o tempo. Então, há logicamente uma premissa dentro das apurações tributárias do PIS e COFINS, enquanto os diferentes regimes do lucro real e do lucro presumido, enquanto no lucro real existe a premissa da sistemática não cumulativa, né, do imposto. Dentro do problema da sistemática não cumulativa, já começa a questão da visão constitucionalista e legalista, onde, por exemplo, cada um dos tributos, né, que nós temos aqui o IPI, o ICMS e o PIS/COFINS, considera o conceito de não cumulatividade distinto, né? Então, a legislação ela não traz um padrão aí do que como funciona, né, a não cumulatividade em cada um dos tributos. Nesse sentido, né, aí quando se discute o contexto de crédito do PIS e COFINS, existe uma corrente constitucionalista, né, que estabelece que a relação de crédito contida na legislação do PIS e COFINS é exemplificativa, enquanto existe uma outra corrente que estabelece aí que a relação de créditos, né, aquilo que a empresa pode tomar créditos na legislação, ela é taxativa. Então, em uma corrente, o conceito de insumo é abrangente, enquanto em uma outra corrente, o conceito de insumo é preciso. Bem, dentro da definição da legislação, então nós temos o artigo 3º, né, da legislação do PIS e COFINS, que vai definir que se pode tomar crédito aí sobre bens e serviços utilizados como insumo na produção de bens e serviços. Dentro dessa visão legal, aí nós temos também o entendimento da Instrução Normativa 404, que estabelece, né, então, o conceito de insumo, por exemplo, relacionados à produção, fabricação, produção de bens e serviços, incluindo serviços prestados por pessoas jurídicas aplicados ou consumidos na produção de bens e produtos. Só que isso acaba hoje, né, gerando um conjunto de referências, um conjunto de jurisprudências administrativas e judiciais, né, como, por exemplo, aí apelações do TRF e os acórdãos do CARF, que também, de alguma maneira, ainda não
para a qual ainda não existe um consenso, para a qual ainda não existe um entendimento pacificado, é onde surge a controvérsia, né? Então, por exemplo, alguns acórdons, né? Eu estou citando aqui um acórdão que estabelece em relação ao conceito do crédito PIS/COFINS a avaliação da essencialidade. Então, para assumir o crédito de um determinado insumo para o PIS/COFINS é necessário provar, né, o contribuinte provar que ela é essencial para o processo produtivo, né? Quanto para, em outras posições do CARF, existe justamente uma visão mais ampla, né? Então ele fala simplesmente que se ele é utilizado na produção de bens e serviços, ele pode se tomar crédito. Além da esfera administrativa, então existem os recursos especiais aí já, por exemplo, no STJ, discutindo esses aspectos, né? Então aqui dentro de um conceito, dentro do recurso aí de Minas Gerais, então temos lá a interpretação da sistemática de insumos, não se identifica a conceituação, por exemplo, adotada com o IPI, né? Então não corresponde exatamente ao conceito de despesas da legislação do imposto de renda. Então aqui esse recurso é aquele que estabeleceu que no PIS e COFINS você não pode considerar como despesa dedutível, como é o imposto de renda, mas eu não trago os mesmos conceitos, né, que é muito mais amplo no imposto de renda, até a reforma da legislação do PIS e COFINS, que é aproximar esse conceito, né, de tudo aquilo que é dedutível do imposto de renda poderia tomar crédito de PIS e COFINS. É uma das discussões que estão aí em tramitação. E também não tem um conceito semelhante ao IPI, né, que é mais restritivo. Bem, eu vou avançar esses três parâmetros e aí eu vou focar já o caso específico, né, que se estabeleceu, que diz respeito à questão do frete. Então, qual que é o problema do frete? Então, o frete, aqui na legislação, nós temos lá na legislação do PIS/COFINS hipóteses de crédito, o inciso 9, né, onde permite-se que as empresas na sistemática não cumulativa tomam crédito de armazenagem de mercadoria e frete, né, que é o nosso foco, na operação de vendas. Então, quando se fala na operação de vendas, né, circulação de mercadoria, o frete, quando arcado pelo vendedor, há uma visão aqui explícita, né, da possibilidade de tomar crédito. Então, nesse caso, nós estamos falando do frete vinculado à operação de venda e pago pelo vendedor, o frete integrante no custo do insumo, né? Também a empresa pode tomar crédito, o frete integrante no custo da mercadoria adquirida para revenda, também a empresa pode tomar crédito. E a polêmica do estudo é justamente a figura da transferência de produtos. Então, a circulação de bens, a transferência entre estabelecimentos da empresa, né? Tanto para o processo produtivo, quanto também para o processo de comercialização. Então, o problema neste caso especificamente é que na esfera administrativa, então nós temos aí um conjunto de referências, né? Começou aí com a Solução de Divergência 11/2007, uma das mais recentes, a 2 de 2011, em que o posicionamento fiscal é que não se toma crédito, né? Então, por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção de bens e serviços, as despesas com fretes contratados para o transporte de produtos ou elaboração entre estabelecimentos não geram crédito. Então, aqui o assunto é que há alguns anos as empresas que pagam, né, porque eu preciso tirar o produto de um estabelecimento para outro para poder finalizar um processo produtivo, que eu preciso para poder comercializar na minha filial, que pagam serviços de fretes nessas operações, o fisco se posicionou, através de algumas manifestações, né, da não possibilidade desse crédito. Mas aí, né, isso gera a controvérsia, né, gera uma controvérsia jurídica com base aí num princípio de que a circulação de mercadoria entre estabelecimentos é uma condição necessária para que eu possa produzir o item ou mesmo comercializar. E o CARF veio apresentando julgamentos ainda não consensuais, né? Então aí nós temos alguns acordos, não vou ler o texto aqui, mas só para citar. Então um acórdão, por exemplo, de 2014, permitindo, né, o direito a crédito de transporte de mercadorias entre estabelecimentos de PIS e COFINS, né? Então, estabelecendo aqui a composição, dentro do entendimento de que por compor o processo produtivo a empresa poderia tomar crédito. Aqui no outro acórdão de 2015, aqui foi um caso específico, até posições um pouco contraditórias. Então, uma empresa, segmento de florestamento, então de madeira, então, em determinada etapa do processo, né, produtivo se permitiu crédito, né, mas depois do produto acabado não se permitiu crédito. Então, um acórdão de 2015.
Aí nós temos aqui estabelecimentos, outro acordo aí de 2016, então que também favoreceu o contribuinte, permitindo o crédito de PIS e COFINS na operação de transporte entre estabelecimentos. Né? Só que aí nós temos depois um acordo em maio de 2016, que a legislação, né, então colocou que deve ser reconhecido o direito a crédito, com uniformes virtuado, matérias, limpezas também permitindo crédito. Esse 2017, que aí, de novo, né, com base nas decisões, na composição aí da mesa de julgamento, aí passou a definir como impossibilidade do crédito. Então é o caminho, aqui eu estou desenhando rapidamente, né, o que foi o trabalho que o Roberto fez, e desenhar um caminho de manifestações, então são recentes, né, esse aqui de julho agora de 2016, então é um assunto nesse momento que as empresas que têm operações sujeitas, que têm operação, paga frete sobre transporte de mercadoria entre estabelecimentos, estão aí querendo saber o que vão fazer, né? E o último aqui, mais recente ainda, o dia 20 de julho publicado, que deu um provimento parcial, né, para o requerente, no caso, aí permitindo também o crédito de circularização. Bem, esse é o texto do Roberto. Eu resumi assim, né? Eu fiquei pensando, lembrei lá do Fantástico, né? Porque aí, então, hoje, quando você pega, nem todo mundo talvez vai conhecer a zebrinha lá, né? Da lotérica, mas, efetivamente, eu resumi assim, né, essas discussões. Então, hoje existe um conjunto de referências não consensuais, né? Então, existe uma controvérsia em relação ao crédito PIS/COFINS. A análise que se faz sobre os posicionamentos do CARF que ainda não, eles, dependendo dependendo do julgamento, né, e das circunstâncias de análise, a manifestação sobre se existe possibilidade de crédito ou não ainda é incerta. Há, nos anos anteriores, aqui um entendimento inicial de que poderia se tomar crédito de PIS e COFINS no processo de produção, né? Depois, lá em maio, foi estabelecida a possibilidade de crédito de maneira mais ampla, né, e agora, no dia 13 de julho, outro acordo que não pode. Então, a considerações finais seriam essas, né? Afinal de contas, dentro de uma seara de manifestações administrativo-jurídicas sobre a questão do crédito de PIS e COFINS no transporte de mercadorias e estabelecimentos, qual é a adoção da empresa, né? O que a empresa deve fazer em relação a isso, né? Então, ela escuta o consultor tributário, ela escuta as posições favoráveis do CARF, escuta as posições não favoráveis do CARF. Então, era essa aí uma pequena pesquisa, né, sobre uma controvérsia jurídico-tributária, né, que envolve PIS/COFINS. É realizada, estou citando a fonte, o Roberto, que eu estou aqui apresentando para compartilhar o que ele pesquisou. Tudo bem, pessoal? Está no tempo aí? Então, tá jóia. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Deixa o meu Roberto aí se questionar. Vou responder, né, mas lembrando que em essência aqui, a gente conhece também na matéria do PIS/COFINS, né, mas em essência aí a pesquisa do Roberto. Não vai fugir não. Não vou fugir. Não judia, hein, cara. Que isso. Não, na verdade, somente alguns comentários, né, sim, já que a pesquisa ele fez uma apresentação do que vem sendo o entendimento do fisco em relação aos créditos de PIS e COFINS. Eu, particularmente, quando dei consultoria para uma rede de supermercados, isso foi bastante discutido, né? Até porque o crédito sobre a compra, que está atrelado ao custo da mercadoria, se a mercadoria não é tributada pelo PIS e COFINS, você também não pode fazer o crédito de PIS e COFINS sobre a compra. Mesmo o frete está sendo pago PIS e COFINS, mas como ele está atrelado ao custo da mercadoria... Tributação monofásica. Não monofásica, não necessariamente monofásica, depende, outras, né? Circunstâncias também. Pode ser em outras circunstâncias também, né? Também não se admite o crédito. E a gente consegue observar ali que o fisco vem permitindo esse crédito, mais a transferência quando se trata de insumos, não necessariamente de produtos prontos, né? Que também foi o caso dessa consultoria, que ele tinha um centro de distribuição e colocava lá a transferência de mercadorias entre as suas filiais, e esse crédito nunca foi possível. A gente está vendo ainda que o entendimento está muito pouco consolidado, né? Sim. Bom, eu não tenho muitas considerações a fazer, até porque já foi explicado como que está sendo o entendimento. Pela lei, a gente vê que não dá. O CARF está tentando aumentar esse conceito
do insumo, não a sua restrição. Agora fica a questão, frete é insumo, não é? Acho que o professor citou na apresentação dele. Ele né, tem muito mais propriedade do que eu para contribuir. Ok. E eu vou deixar a vinhetinha, coluna do meio. Coluna... Eu vou até ficar de pé. Sim, o assunto tem que ser no máximo 1 minuto para responder. Sim, claro. Se fosse uma questão objetiva, eu ia marcar letra B. Eu não sei, então marquei letra B e dei a resposta. Isso é o tipo de legislação que as pessoas não têm o histórico. Então, fica, pode e não pode, pode e não pode. E aí a insegurança jurídica daquilo que a gente falou de manhã, continua a insegurança jurídica. A emenda constitucional número 23, de 2002, quando criou o regime não cumulativo, primeiro caso, ele não condicionou a existência de lucro real para a não cumulatividade. Primeira coisa. A não cumulatividade, a adoção, é para um sistema de pessoa jurídica que tenha a contabilização. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Em nenhum momento, tudo que os senhores vão encontrar escrito, em nenhum momento, pode pesquisar tudo. Vocês vão ver a natureza jurídica do crédito, identificar com o IPI e ICMS. O IPI e o ICMS, quando você dá o crédito correspondente, você tem o livro de apuração e na cadeia produtiva alguém recolhe o IPI e o ICMS. No PIS e na COFINS, é um sistema diferente, meu Deus, aonde parte do pressuposto que tu formula o crédito decorrente da operação de aquisição de responsabilidade contábil. Não podemos pensar de outra forma. E o terceiro, aqui há anos a gente vem batendo isso na contabilidade tributária. Existe no regulamento do imposto de renda, eles vão chegar lá, que era a minha ideia lá no início, o custeio por absorção, a forma de apuração do custo do produto. O que é o custeio por absorção? O fisco, como forma de trancar a possibilidade da pessoa jurídica apropriar como despesa, criou a contabilidade integrada, aonde você tem a contabilidade comercial e a contabilidade de custo. E você, pelo meio dos mapas auxiliares, você, por exemplo, fiz um almoxarifado, vou transferindo do almoxarifado para o custo de produção por mapas auxiliares. Este critério, nas pessoas jurídicas que têm essa contabilidade integrada, não tem essa discussão. É custo. Não tem essa discussão. Por quê? Porque você está formando e o sistema da própria custeio por absorção faz a recomposição do custo do produto. Não vou discutir se é do armazém A para o armazém B, porque quando eu faço o meu critério de apropriação, eu já vou imputando ao custo do produto. Não discuto isso. Agora, quando o sistema de contabilidade não tem, apelida-se como despesa de frete. E aí começam as grandes discussões. Eu entendo, posição definitiva, isso eu vou ver no final, 2 pontos que eu vou falar aqui. Uma, que o critério de apropriação de crédito do PIS e do COFINS vai acompanhar a legislação do custeio por absorção. Isso é o final da história. Tudo que você tiver condições de recompor o custo do produto, obviamente, e que não for despesa, ficaria só a despesa administrativa e de pessoal que tem vedação, entraria na composição do custo e é crédito do PIS e COFINS. Isso é o resultado do jogo de toda essa história. Eu não tenho bola de cristal. E o terceiro, eu escrevi lá na Fundação Getúlio Vargas, e teve gente que me criticou, mas a gente pode ser criticado. E eu gosto da dialética, porque eu aprendo também. Quando saiu a legislação do PIS e da COFINS,
eu cantei uma pedra e me arrependi. Eu queria um sistema de controle do crédito chamado LAPS. Isso foi ideia minha. LAPS é o livro de apuração do PIS. Eu montei o LAPS, lá na universidade, o LAPS, esse era o LAPS. Tá indiscutível. Se vocês olharem a história da Receita, está o LAPS, eu que criei. Livro de apuração do PIS, porque a lei 10.637 saiu primeiro. Então eu vou criar esse LAPS. Com um razãozinho, com tudo. Depois saiu a COFINS, aí não é mais LAPS, é o DACOM. É o livro de apuração das contribuições. E quando eu fui construir, eu pensei assim, qual é a contrapartida deste lançamento contábil? Qual é a contrapartida? No momento em que o contador está registrando o custo do produto, eu parto do pressuposto que a contabilidade está correta. E eu vou tirar deste custo o valor do crédito, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma contrapartida de uma conta credora. E está escrito na Fundação Getúlio Vargas, lá nos idos de 2007. É uma receita que não tem tributação. Eu vou recompor o lucro, não é uma riqueza nova, e não tem tributação. Mas os questionamentos que vieram, e a receita estava nessa linha de pensamento. Depois deu uma guinada. Não, isso influi na determinação do lucro real, porque quando você faz a formação do crédito, diminui o custo da mercadoria vendida. O que criou para as empresas? Uma tributação do imposto de renda da contribuição social de um produto que ele não comercializou e que ele não tem a saída. Ele já pagou o imposto de renda de um crédito que ele está discutindo até hoje, vai morrer discutindo no CAF e na Justiça. Mas já pagou o imposto de renda e da contribuição social. Então, a imperfeição do sistema. Resumindo, eu vou ver o final dessa história. Quando eu faço isso eu estou partindo dos estudos jurídicos. Claro que aqui a gente está fazendo um resumo. Essa contrapartida na formação do crédito, se eu entrar para o lado da classificação de subvenção, eu posso até dizer que é uma subvenção de custeio. Posso até dizer. Mas se eu for lá no artigo 3º, parágrafo 10, não constitui receita. Aquilo é um comando da legislação. E eu estou do lado ainda daquilo que eu escrevi. Essa contrapartida, no futuro, quando for essa matéria apreciada, é uma receita não tributável. São 2 pontos. Resumindo, isso aqui é o samba do crioulo doido, nós não definimos o que é isso. Isso aqui, uma hora vai dar de um lado, outra hora vai lá do outro. Isso é o samba do crioulo doido, ninguém sabe o que é isso. Por quê? Porque na essência, nós não fizemos corretamente e agora nós estamos disso. Aquela história do garotozinho, do peru, do cara com apito e o peru. Ele assovia e o peru começa a responder. Vai chegar uma hora que o peru não vai mais responder. É o que eu estou dizendo. Vai chegar uma hora que essa discussão ali, o cara vai bater o martelo e vai ser isso. Resumindo, o sistema da não cumulatividade é um sistema de transferência e formação de crédito que alguém pagou e tem que proporcionar o crédito correspondente na formação do produto, salvo interpretações diferentes. Samba do crioulo doido. Mais alguém gostaria de fazer o comentário? Eu vou falar para o Roberto, então, considerar na conclusão dele e lembrar que tem que colocar lá samba do crioulo doido. Senão... Tiago, eu sei que não foi você que fez o trabalho, mas, Sim, uma pergunta, até por vir de empresa tal, o que na prática as empresas têm feito? Vocês têm esses dados? O pessoal tem discutido, aguardado decisão, o pessoal tem tomado o risco? Como é que o pessoal tem feito? Porque lá na empresa, PA a gente não toma, a gente já discutiu também muito esse assunto, já de longa data, e a gente tem muita transferência, e transferência a gente não toma, a gente decidiu não tomar crédito. A gente não está fazendo nenhuma ação administrativa ou tal, nesse sentido. Bem, aí estávamos conversando aqui rapidamente também, questão com cabelo, eu vou falar o seguinte, eu presto também consultoria, tenho vários colegas que prestam consultorias,
inclusive alguns colegas especialistas em PIS e COFINS, isso é uma das medidas propostas como planejamento tributário, ou seja, logicamente existe risco, a fala do professor Pedro aqui, acho que para você agora, acho que corrobora, né? Ou seja, como existe um risco envolvendo justamente esta controvérsia, então a empresa, é claro, depende muito da posição fiscal. Esse é um aspecto interessante também, até fazendo um link com o trabalho da professora Rosana. Porque quando você fala assim, a empresa, né, que isso é interessante, eu faço minha experiência com base em trabalho de consultorias de SPED contábil e outros arquivos de SPED, porque às vezes você vai na empresa, como é que você está com o SPED? Tudo bem. Isso é interessante da sua pesquisa, professor, fazendo um link dele. Tá tudo bem, mas aí quando você olha, tá uma bagunça danada. Porque ele mesmo tem uma posição fiscal, né, uma posição fiscal que, ó, não estou muito preocupado. Então, se está funcionando, melhorou o processo, é interessante fazer um link das suas observações. Então, até uma limitação, né, aí para os dados obtidos na pesquisa da professora. Então, isso acho que faz parte de quem estuda planejamento tributário, gestão tributária, né? Acho que eu concordo plenamente. A palavra gestão tributária é muito melhor para refletir o contexto dos nossos objetos de estudo que planejamento, né? Planejamento realmente não é um termo talvez tão adequado. Concordo plenamente que eu falo, professor, eu compartilho. Minha tese de doutorado foi sobre gestão também, eu usei esse termo. Então, a visão aqui seria essa. Algumas empresas estão adotando, né? Claro, ciente de posicionamentos, acho que até a fala do professor Pedro agora. Se a empresa, a visão integrada, né? Pensando até no SPED, se lá no SPED contábil ela está tratando como custo, né? Se na hora de lançar a nota, ela lá o XML do conhecimento de transporte, ela está lançando isso como custo. Né? Então, vamos tomar o crédito. E, claro, assume-se uma possibilidade, logicamente, de algum posicionamento contraditório, mas, pelo menos, já existem algumas manifestações aí, embora, desculpa, vou citar a fonte, ainda seja um samba do crioulo doido. Ok? Muito obrigado aí pela pergunta. Beleza. Bom, pessoal, agradeço ao Tiago, ao outro Tiago, à professora Rosana pela apresentação dessa sessão. Foram temas bastante interessantes, atuais, que nos remetem a muitos objetos de pesquisa, muitas ideias, tanto no campo acadêmico como no campo profissional prático, né? Eu acho que isso também é um diferencial desse workshop, né? Agradeço a todos e passo a palavra para o nosso ilustre professor doutor Amaury Rezende. Obrigado aí pelo ilustre. Acho que os temas têm uma certa conexão, né? O workshop a gente pensa nisso, né? Agora a gente está pensando, antecipando uma parte do que a gente já está pensando para o ano que vem, se Deus quiser e a gente tiver gás, né? E a economia estiver melhor, né? A gente vai fazer algo um pouco melhor do que a gente fez esse ano, né? A gente está discutindo com os próprios palestrantes, né, como vão passando. A nossa proposta do ano que vem é fazer alguns, como se fosse dentro do workshop, alguns laboratórios. Então o professor Otávio já está trabalhando num case que ele vai apresentar um case de arbitragem no qual ele foi e vai construir. Então as pessoas vão participar de um case onde ele vai colocar motivação, solução. O professor Manuel também já está convidado a trazer um case de auditoria fiscal, do qual ele tem números, né? No qual ele mostra como que é a construção de um planejamento tributário que deu errado. E como que o auditor pensou nisso? Eu tenho uma disciplina de planejamento tributário aqui e eu estou iniciando isso com os alunos. Um grupo defende e o outro grupo, teoricamente, não ataca, mas analisa à luz da legislação. E a gente está pensando em criar o ano que vem algumas sessões, né, nesse sentido, para ir aprimorando a nossa discussão, que as pessoas veem e percebem, pegam um planejamento tributário que deu certo, que é público, e pegam um planejamento tributário que não deu certo. Né? Um caso de arbitragem, um caso de perícia, né, no qual que é uma perícia fiscal que envolve a construção de um quesito, isso acho que poderia contribuir para esse nosso debate, que tem um apelo muito forte de conexão com a prática. De tirar um pouco desse mito do que a gente faz aqui não tem sentido. Né? E o governador não precisa falar mais isso, que, né, governador, vai cortar meu salário não. Né? Mas que o que a FAPESP financia não tem aplicação prática. Né? Então a gente tem que ter esse diálogo, essa capacidade de comunicar com a universidade, tem que melhorar essa capacidade de dialogar e comunicar. Eu acho que a nossa ideia aqui é sempre essa: teoria, pesquisa e prática. Agradeço aos participantes, parabenizo,
Convido vocês agora para a gente ir para o nosso almoço aqui, tá? E retornamos às 2 horas, tá? Tudo bem? Obrigado a todos e até daqui a pouco.